Pronto. Iniciamos a nossa gravação. A gente vai falar hoje, amados, sobre essa questão, né, da escravidão e da identidade de filho. E é muito interessante que a Bíblia... Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? De boa? Tranquilo? Leonardo, todo mundo está ouvindo de boa? Vamos. É muito interessante que a Bíblia ela é muito clara em dizer que a gente vive de acordo com a nossa identidade, com aquilo que a gente carrega aqui dentro. Amados, a câmera está aqui, ó, e eu estou falando com vocês aqui, tá? A câmera está aqui, tá? Aquilo que você carrega aqui dentro, se a tua mente ela ainda é escravo, não importa o título que você tem, o carro que você ocupe, você pode colocar a roupa de marca, a roupa mais chique do mundo. Você vai falar, você vai decidir, você vai liderar a partir do medo, a partir da insegurança. O medo, a insegurança, a escassez. Mas quando você assume que você é filho, amados, aí você vai agir a partir do amor do Pai. Aí você vai conseguir governar com firmeza e vai conseguir servir com humildade. E a palavra traz algo muito duro ao nosso coração. Tem gente que está ocupando lugar de influência com a alma toda quebrada, reinando com o espírito de órfão. E isso não só vai corroer o coração dela, mas vai destruir a família, vai destruir o ministério, vai destruir toda a equipe que tiver com essa pessoa. Por quê? Porque ela ainda é um órfão. Ela está tentando fazer algo. É interessante que, quando nós olhamos para o nosso chamado, por exemplo, nosso chamado é muito simples. Só que, ao mesmo tempo, amados, é muito radical. E a gente precisa cortar pela raiz essa mentalidade que tem roubado nossa alegria. Opa, chegou mais alguém aqui. Vamos lá. Quem quer permitir? A Valdirene. Chegou aí. Isso. Então, voltando aqui. Nós precisamos cortar pela raiz toda a mentalidade que rouba a nossa alegria, a nossa honra e o nosso propósito. E abraçar de uma vez por toda a cultura da realeza. O evangelho, ele não oferece uma realeza arrogante, que busca um trono. Não, de forma alguma. Ela traz a nobreza. Eu fui adotado pelo Deus vivo e todo-poderoso. Eu fui enviado para refletir o coração de quem? O coração do meu rei. Quem que é o meu rei? O Senhor Jesus. Por isso que quando nós falamos que nós somos imitadores de Cristo, quando nós pegamos, por exemplo, Romanos 8, versículo 15, quer ver? Romanos 8, versículo 15. Amados, aqui é tudo na hora, tá? Romanos 8, versículo 15. É interessante que quando você vai abrir as coisas com o Meet, o trem trava tudo. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, ou um espírito de escravo, para outra vez estardes em temor, ou vivendo com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Não recebemos um espírito de temor, mas um espírito de adoção, que clama o quê? Abba, Pai. E lá em 1 Pedro, deixa eu pegar aqui 1 Pedro, deixa eu já colocar na versão aqui NVI. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó. Mas vós... Deixa eu pegar aqui. King James, não, na versão internacional. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, lá em Provérbios 30, que é o tema desse estudo, tem a oração de Agur. Quem já ouviu falar da oração de Agur? Alguém já viu ou não? 30, do 21 ao 22. Nós pegamos aqui, por exemplo, Provérbios
Provérbios 30, 21 ao 22. Olha que poderoso. 3 coisas fazem tremer a terra. Oh, a pastora Maria acabou de entrar aqui. Vamos lá. 21 e 22. 3 coisas fazem tremer a terra. E 4 ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida e a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Olha que coisa interessante. Por 3 coisas estremecem a terra e por 4 ela não pode suportar. Pelo servo quando reina. E Agô aqui, ele não está criticando aqui quem veio de baixo, não. Ele está denunciando o perigo de um trono ocupado por alguém que nunca foi curado por dentro. Tipo, autoridade sem transformação. O que isso provoca? Um peso insuportável para quem está liderando e para quem é liderado. Está debaixo de alguém que não foi transformado. É aqui que vem o choque. Porque você pode subir de posição, mas se você não subir por dentro, você vai afundar tudo com você. Então, a gente vai começar agora expondo o retrato do escravo que reina, para que a verdade arranque de nós o que ainda carrega cheiro de prisão. Amados, esse estudo, ele é muito poderoso, porque ele traz assim uma clareza muito grande, principalmente dentro dessa questão do escravo quando reina. Porque a primeira coisa, um escravo quando reina, o sintoma de Provérbios 30, 21 e 22 é que racha o chão. Olha que coisa interessante. Agú está declarando que a terra não suporta o servo quando reina. Só que ele não está criticando aqui, falar, não, porque veio de uma origem humilde. Não, não. Ele está dando um alerta sobre o perigo de alguém ocupar uma posição de liderança sem ter passado pela transformação interior. Ou seja, trono sem cura é palco para quê? Para abuso. E o abuso não vai nascer do cargo da pessoa, vai nascer de um coração que nunca foi curado. Um coração que nunca foi transformado, mas ele ganhou agora poder. Agora ele tem poder. Então, você já observou, por exemplo, aquelas pessoas que o humor delas é humilhar as outras pessoas? Aquela brincadeirinha com aquela humilhação? Isso não é brincadeira, não. Não tem aquelas pessoas que quando ela tá no meio de todo mundo, ela sempre faz alguma coisa para, tipo assim, expor alguém? Ou tirar um sarro, fazer alguma coisinha assim, tentando denegrir aquela pessoa? Isso não é brincadeira. Sabe o que é isso? É um sintoma da fraqueza da alma dela. Porque a boca está falando daquilo que está cheio o quê? O coração. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 29, vai dizer o seguinte. Vou pegar aqui na NVI. Pastor, só um pouquinho. Sim. Se eu sumir aí é porque acabou a bateria do meu celular. Eu vim trazer a Ana, daí esqueci o carregador. Ah, não, de boa. Eu tô no carro aqui, mas amanhã, a hora que o senhor postar, eu já vejo daí, tá? Mas eu vou até onde a bateria aguentar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vamos lá. Então, o Valdeci já chegou aí, seja bem-vindo. Então, o que a gente está vendo aqui? Né? Efésios 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, se a gente vive tentando provar que é importante, o nosso trono está sendo sustentado por insegurança. Já nem é mais chamado, nem tem mais chamado. É insegurança que essa pessoa tem. Se o que define as decisões daquela pessoa é o saldo da conta dela, e não a direção que Deus tem dado para ela, quem está mandando é o medo. Não é mais o Espírito. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Mateus 6. Vou pegar aqui.
Mateus 6, do 25, tá? Se você quiser acompanhar aí, ao 33, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ainda fala, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar, ou seja, um minuto sequer à sua vida ou à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ainda dá uma paulada, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessidade de todas essas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, amados. É muito poderoso, né? Então, guarda isso no teu coração. O problema nunca foi ser promovido. O problema é levar o coração de escravo para dentro dessa promoção. Quem está entendendo? Porque quem sobe sem mudar aqui dentro... Eita. Quem sobe sem mudar aqui dentro, amados, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai tentar controlar as pessoas, ela vai tentar comparar resultado, ela vai alimentar ciúme, ela vai usar o sarcasmo como arma, e isso vai destruir o quê? A equipe dela, a família, o ministério e todos que estão ao seu redor. Vai destruir tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque foi levantado, foi promovido, mas o coração não foi transformado. O coração não subiu junto. Então ele vai ficar sempre aqui, ó, com ciúme, tentando controlar, medindo resultado. Porque, ó, uma coisa que a gente precisa definir é que a nossa filiação, ela vem antes de qualquer missão. Moisés, por exemplo, do palácio para o deserto. O que a gente vê ali? Moisés é um retrato vivo, amados, de que Deus nunca envia para a missão quem não entendeu primeiro que é filho. Aonde que Moisés cresceu? No palácio. Ele aprendeu o quê? Postura, linguagem, dignidade. Mas ele foi moldado aonde? Lá no deserto. Lá no deserto, ele aprendeu a ser humilde. Lá no deserto, ele aprendeu o que é dependência. Ele aprendeu o que é obediência. Só quando as duas formações se completaram, que Deus envia ele para libertar Israel. Porque o Senhor, ele não vai colocar órfãos performáticos, não, à frente de causas que são eternas. Ele envia filhos que sabem de onde vieram e quem são e para onde está indo. Ele não vai mandar para governar alguém que nunca viveu no palácio, que nunca teve essa identidade, que nunca teve isso dentro de si. A gente precisa parar de uma vez por todas, a gente precisa repetir isso para a gente o tempo todo. Tentar conquistar o amor de Deus através daquilo que eu estou fazendo no ministério. Servir para ser amado, amados, servir para ser amado é escravidão disfarçada de devoção. Ah, essa pessoa é muito devota. É nada, é escravo. Eu sirvo porque eu sou amado. E isso me dá liberdade para poder fazer. Isso não se torna peso. Porque se a gente for olhar hoje, a agenda das pessoas está mais cheia de atividade do que a alma dela está cheia da presença. Ela tem um monte de coisa para fazer. Um ativismo gigantesco. Isso não é missão. O eu não sou digno. Né? Eu não sou digno de estar à frente de tal coisa. Isso não é humildade. Isso é incredulidade, só que está travestida. A cruz, ela sela. A cruz, ela decreta. Eu sou aceito, eu sou amado, por isso eu sou enviado. Eu sou aceito, sou amado e sou enviado.
Efésios capítulo 3. Vou pegar aqui. Efésios capítulo 3. Capítulo 1, quer dizer, capítulo 1 do 3 ao 6. Aí você vai abrir essa Bíblia online aqui, um monte de propaganda. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado. Então, repita comigo: eu sou aceito, eu sou amado e eu sou enviado. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou enviado. A gente precisa trazer isso para dentro de nós. Porque o que o palácio desenvolveu em Moisés? Confiança. Sem isso, amados, você se encolhe diante do desafio. Confiança. Como é que eu vou colocar um escravo para governar como um rei? Não tem como. O deserto desenvolveu naquele cara que era cheio de confiança, que foi criado no palácio, desenvolveu o que nele? Humildade. Por quê? Se ele não tivesse essa humildade desenvolvida no deserto, Moisés seria tirano, seria um psicopata, seria um ditador por completo. Se ele tivesse só no palácio, se ele tivesse só aqui o palácio, o que ele ia achar? Eu sou invencível. Então, se eu sou invencível, a primeira coisa que eu vou fazer é machucar as pessoas. Só que tem um detalhe: se eu ficar também só no deserto, você vai se achar incapaz e vai fugir da responsabilidade. Porque a liderança, segundo o Senhor Deus, exige os dois: autoridade, mansidão, coragem e quebrantamento. Você não lembra lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, lá, que Moisés tenta libertar Israel no braço? Quem te colocou líder sobre nós? Quem que te colocou? Você vai matar a gente igual matou o egípcio lá? Amado, só libertou no poder de Deus quando ele ouviu: eu estarei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Eu estarei contigo. Porque a missão, ela nunca é fruto apenas da nossa causa. Ela é fruto do envio do Pai. Porque ele está conosco. Por isso que nós conseguimos dar continuidade. E a gente precisa trazer à nossa mente: eu não recebi um espírito de escravidão, mas eu fui adotado pelo Senhor. E a gente precisa repetir isso constantemente. Escrever, declarem isso 30 dias. Eu não recebi um espírito de escravidão, eu recebi de adoção. Romanos capítulo 8, versículo 15. Se isso não for verdade para nós, amados, a gente vai ficar sempre inseguro, tentando fazer as coisas por medo. Quantas mentiras te paralisaram até hoje? Quantas? Eu não sou suficiente. Ninguém me valoriza. Deus não se importa comigo, não está vendo o meu sofrimento. Amados, nós precisamos escrever essas mentiras e começar a escrever do lado tudo aquilo que destrói essas mentiras que o inimigo tentou implantar. Porque tem muita gente que está à frente e ela não foi sarada. Ela subiu, mas o coração dela não subiu. O coração dela ficou estagnado ali como um escravo, como alguém que serve por necessidade. Então, nós precisamos trazer isso para nossa mente. Trazer a oração de filho. Parar pelo menos 10 minutos e falar assim: eu vou falar com o meu pai. De que forma? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor se alegra em mim. E trazer isso para a tua mente de forma diária, constante. E só agradecer sem pedir nada. Sem fazer aquela oração, gente, que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai Santo.
estou aqui, porque o Senhor se alegra em mim. E testa o teu coração em tudo aquilo que você está fazendo. Eu estou fazendo isso porque eu sou amado ou porque eu quero ser amado? Eu estou fazendo isso aqui por quê? Porque eu quero ser amado? Eu estou buscando a aprovação de Deus ou porque eu já sou amado? E mude. Tenha coragem de mudar. Porque se a resposta for, não, você está fazendo isso porque você quer ser amado, tenha coragem de mudar. Fala, não, realmente, até hoje eu fiz isso aqui baseado nessa mentalidade. Um outro detalhe, o príncipe, a princesa do reino, tem uma boca que honra a Deus. A cultura dela de honra totalmente. Porque no reino de Deus, os filhos, eles primeiro governam a própria boca, antes de governar qualquer outra coisa. Porque palavra de rei não esmaga, mas palavra de rei levanta, corrige de forma verdadeira. Não vem carregado de veneno, sabe? Mas de uma graça verdadeira. A boca de quem foi adotado não é mais um cano de descarga de frustração em cima das pessoas, mas é um rio que leva para a vida. Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Eu sou assim mesmo. Negativo. Isso não é fruto do Espírito, não. É teimosia travestida de autenticidade. Eu sou autêntico. Não, não, não. Não, você não é assim, não. O humor que diminui pessoas não é inteligência. O coração está ferido, essa ferida foi mal curada e ela está tentando se disfarçar. Quer ver? Líderes que corrigem sem honra. Humilha, expõe a pessoa ali, maltrata com palavras. Ele não forma discípulos maduros, ele forma seguidores amedrontados. A pessoa fica com medo. Ai, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo outro. Entende, amados? A boca da pessoa é o termômetro. Porque tem gente, meu amigo, que só reclama. Tem gente que só reclama que, porque eu não sou ninguém. Não, porque não é nada. Comigo nunca dá certo. E começa a amaldiçoar tudo e todos que está ao redor. A pessoa, amados, ela pode ser líder, ela pode estar à frente, tudo. Mas só que mais cedo ou mais tarde, a língua dela vai revelar a fonte que está governando aí dentro. Se a filiação dela é verdadeira, tudo aquilo que ela vai falar vai ser de forma limpa, vai ser de forma intencional. Não vai ficar aquelas indiretinhas, sabe? Vai falar de forma clara, sem ironia, encorajando, porque uma língua sem governo revela um trono dentro da pessoa totalmente instável. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 9. Deixa eu pegar aqui, ó. Tiago 3. Tiago 3, a partir do versículo 9. Está aqui. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Amados, Tiago aqui, ele está revelando uma contradição aqui muito grande. Quem louva a Deus e fere as pessoas com a mesma boca, isso é incompatível com a identidade de filho de Deus. Porque a cultura da honra não significa bajulação, não fica bajulando ninguém. Mas também não é ausência de confronto, não é isso. Significa corrigir, preservando a dignidade daquela pessoa, de quem está sendo corrigido ali. Lembrando que quem fez ela foi o Senhor Deus. Para ser quem? Para ser da realeza, da mesma forma que eu e você somos. Iguais. Então, amados, às vezes a gente se pega, né, com essas ironias e tal, faz um propósito com Deus. Fala assim, ó, durante 24 horas não vou ser irônico com ninguém. Vou substituir aqueles comentários ácido por palavras de encorajamento, de forma original, autêntica. Fazer aquele confronto
do roteiro ali, ó, fazer o roteiro ali com aquele confronto saudável, né? Olha, aconteceu isso. Olha, isso afetou fulano. Olha, proponha aquela mudança. Ah, ontem, no fim da reunião lá, aquela piada que você fez lá expôs muito aquela pessoa. Aquilo traz impacto para aquela pessoa. Verdade. Vamos combinar uma outra forma de falar? Pede perdão. Você está convidando essa pessoa a mudar totalmente. Fato, impacto e convite. Isso não combina com a sua identidade. Já está trazendo aqui, ó. A sua identidade é quem Deus fez você para ser, é alguém da realeza, um príncipe, uma princesa do reino. E todos os dias, amados. Anota aí, Salmo 141, versículo 3. Anota aí, já deixa anotadinho. Senhor, põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Porque tem muitas pessoas que estão falando um monte de coisa que tem impedido o crescimento dela, que tem impedido o amadurecimento. Porque fala demais, não tem controle sobre a boca, espragueja, amaldiçoa, humilha as pessoas, expõe, quebra um monte de gente que está ao redor. Por quê? Porque foi promovido, foi num posto elevado, mas o coração continuou sendo escravo. Quer ver? A quarta coisa que eu quero trazer aqui para vocês, eu vou postar depois nos grupos, a economia dos filhos. O nunca é suficiente. Entendeu? Tem muita gente que fala assim, não dá, meu dinheiro é pouco, as contas não dá, e blá, blá, blá. A gente precisa substituir isso pelo o pai vai prover na minha vida. É uma verdade que a gente precisa trazer. Porque o pai não é provedor? Não é o pai que sustenta? Se ele é quem sustenta, a minha boca não pode ser mais de escassez, mas de providência. O pai proverá aquilo que eu necessito. Porque tem gente que olha para essa questão financeira, amados. Jesus, amados, ele não trata a ansiedade financeira como um discurso motivacional, não. Ele traz como paternidade, como prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está colocando? Que o pai cuida. Pegou? Só que na ordem correta. O pai cuida. A ordem correta do coração. O pai proverá. E o apóstolo Paulo, ele vai muito além. O Senhor vai prover segundo as suas riquezas. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Já anota aí para a gente não ficar muito extenso. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O Senhor suprirá. Vou pegar aqui, porque é muito bonito esse texto de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Versão NVI, diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, a riqueza de Deus é limitada? Não é. Ela é ilimitada. Seus recursos são ilimitados. E o apóstolo Paulo ainda deixa clara essa provisão quando ele conecta isso com a generosidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6 a 11. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentados toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas
para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Meu amado, olha que confronto gigantesco que o Senhor está trazendo aqui. Se o que mais sai da minha boca é falta e não pai, a minha teologia da provisão está torta. E a minha fé está totalmente enfraquecida. Porque eu estou pensando nas minhas finanças com a mentalidade de escravo. Ah, não, pastor, eu só vou dar quando sobrar alguma coisa. Olha, guarda isso. Quem governa suas finanças, para quem pensa dessa forma, eu só vou dar quando sobra, é a escassez. Não é o reino. A escassez está dentro dessa pessoa. Lá em Lucas 15, você lembra do irmão mais velho lá do filho pródigo? Ele não tinha acesso a tudo, tudo. Mas ele vivia como um pedinte. Ele vivia como um órfão com a chave da despensa. Amados, esse é o retrato de muito crente hoje. Está vivendo dessa forma. Tem tudo, está com a chave da despensa. Então, mas o Senhor não me deu tal coisa. Cara, tudo que eu tenho é teu. Por que você não foi lá e pegou? Por que você não usufruiu disso? Por que você não está vivendo isso? E guarda algo, a Bíblia, ela não ensina uma prosperidade baseada em acúmulo egoísta, não, mas em uma paz financeira. Salmo 112, ele está trazendo firmeza, justiça e mão aberta. Firmeza não é ser abalado pela circunstância. Ah, meu Deus, e agora? Não, não, não. Justiça, eu uso os recursos de forma correta, sem exploração, sem avareza, e eu sou generoso. A mão aberta aqui que ele fala é generosidade, porque está refletindo a generosidade do pai. Porque a mentalidade de escravo, guarda isso, é se eu der, vai faltar. E a mentalidade de filho pensa, se eu semear, Deus vai multiplicar. E por que ele pensa dessa forma? Se eu semear, Deus vai multiplicar. Porque ele sabe quem é a fonte. Porque o problema nunca foi valor, nunca foi o que você tem. Mas quem é o seu Senhor quando o dinheiro não fala mais alto. Essa é a parada. Esse é o problema. Então nós que somos filhos de Deus, que temos a identidade de Cristo, que declaramos, nós precisamos reorganizar o nosso orçamento, colocando o reino no topo, mas não como sobra, mas como prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, pegue 3 hábitos e coloque como colunas da sua vida, e inegociáveis. Dízimo e oferta como primeiro ato de cada entrada. Generosidade semanal, mesmo que pequena, sabe? Mas seja intencional. Não, eu vou fazer algo, eu vou ser generoso com alguém. E o mais interessante, não sei se vocês já observaram isso, quando alguém recebe um presente, o que ela fala? Ah, não precisava gastar dinheiro com isso. Principalmente mãe, né? Não precisava gastar dinheiro com isso. Não, não. Obrigado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque você me deu isso. Ou porque eu recebi. Aprendam a receber. Aprendam a receber. Sem ficar se justificando. Só obrigado. Glória a Deus. A gente precisa, amados, quebrar esse medo da escassez. De que forma, pastor? A gente já fez isso ano passado e eu quero fazer de novo. Cada pessoa que está aqui, principalmente nesse grupo, nós nos encontramos na igreja. Nós vemos cada pessoa que está aqui na igreja. Doe algo de valor que você gostaria de guardar. Doe. Escolhe alguém aqui e doe para ela. Porque cada ato desse que você fizer vai matar o apego. Vai fortalecer a sua confiança no Pai. Então, hoje, quebre o medo da escassez. Doe algo de valor de guardar. Opa! Pode falar, Helena. Oi? Deixa eu concluir aqui, então. Então, para a gente terminar aqui. A terra não suporta o escravo que reina.
Porque autoridade sem filiação vai destruir tudo que está ao redor. Jesus nos chama para viver como? Como escravo ou como filhos? Como filhos. De que forma? Curados, livres, generosos. Isso significa o quê? Que eu vou alinhar o meu coração, eu vou alinhar as minhas palavras, a minha língua principalmente, e as minhas finanças com o caráter do rei. O caminho aqui é claro. Cure o teu coração, assuma a sua identidade e governe a tua boca. E confie que o Pai vai prover. Porque filhos maduros não governam pelo medo. Eles governam pela honra. Eles não lideram pela necessidade de provar valor, mas pela certeza de que já são amados diante do Senhor. Somos amados. Somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Entende? Então, para aí, ó. Aplique isso para a tua vida. Se examine. Onde você ainda pensa, fala ou decide como escravo? Em que área? No emocional, no financeiro, no espiritual? Fala aí. Aonde você ainda pensa, decide, fala como um escravo? E escolha algo e pratique por 30 dias. Declare todos os dias: eu sou amado, eu sou aceito, eu sou enviado. Todos os dias: eu sou amado, eu sou aceito, eu sou enviado. Meu Pai é a fonte e minha é a honra. Esse é meu padrão. Meu Pai é a fonte, minha honra. Esse é o padrão que eu preciso viver. E ajude pessoas que estão próximas de você a entrar nesse mesmo processo que você está vivendo como filho maduro. Porque filhos maduros geram outros filhos maduros. Pessoas que estão escravizadas, que sangram em cima das pessoas, que não têm o interior transformado, meu amigo, pode colocar ele onde for. Se ele for rei, ele vai humilhar, pisar nas pessoas, vai colocar as pessoas para baixo, vai destruir tudo que está ao redor. Porque ele foi promovido a rei, mas o coração dele não subiu junto. Amém? Então, para a gente terminar aí, tá? Examina aí, aonde que eu penso ainda como escravo? Aonde que eu falo ainda? Qual, as minhas decisões de escravo estão em que área? No emocional, no financeiro, no espiritual? E traga isso para a tua vida e começa a declarar: eu sou amado, eu sou aceito, eu sou enviado, meu Pai é a fonte, essa é a minha honra, esse é o meu padrão de vida. Amém, amados? Então, está aberto aí para a gente fazer os nossos comentários. A Ilone, ele está fazendo negócio ali, ó. A Elianai levantou a mão ali. Elianai? Não, pastor, foi sem querer, desculpa. Hoje eu já cheguei. Tá. Cheguei só peguei o meio para o fim. Desculpa. Não, imagina. Eu já fiquei animado que você ia falar alguma coisa. Então, quem entendeu? Não coloque alguém que tem mentalidade de escravo para governar. Não coloque. Porque Moisés, você acha que tinha como, se pegasse um escravo lá, daqueles que estavam ali fazendo tijolo, você acha que eles tinham condição de liderar todo esse povo saindo do Egito? Não tinha. Aí, o Papai do Céu é fantástico, né? Ouviu aí, Luiz? Ouviu aí, Maria? Papai do Céu é fantástico. Ele pegou o menino, colocou ele dentro do palácio, para ele ter do bom e do melhor, ter dignidade, né, ter toda aquela pompa ali e tal. Beleza. Quando ele estava no top dos top do palácio, da mentalidade de riqueza, de grandeza, filho, vamos ali no deserto ali, que a gente precisa moldar algumas coisas. Principalmente obediência, humildade, mansidão, entendeu? Então você vai ficar aí, você só vai libertar o povo quando você estiver pronto. E aí, meu amigo? Foi 4 décadas aí. Neguinho ali, meu amigo, sendo preparado. Cadê Maria? Maria tá silenciada aí? Maria? Maria de Oliveira, Luiz Miqueias, fala alguma coisa.
Nem que seja Eu estou aqui, pastor, estou escutando tudo. nem que seja um glória a Deus, aleluia. Então, Sim, estou apreciando o estudo. Muito, muito importante, muito valioso. alguém quer comentar? Maria? Alguém? Já acrescenta aqui para nós. Ninguém? Então, Pastor, ah, deixa eu fazer um comentário. sim. Muito interessante que, por exemplo, José, antes dele ir governar, ele foi moldado em vários lugares primeiro, né? De vários lugares. Então, ele foi moldado para aceitar todo aquele deserto, vamos dizer, né? A fim de que ele governou em vários lugares primeiro, para depois de governar o Egito, né? Exatamente. Cuidou da casa de Potifar, depois cuidou ali Cara, ele foi do alto a baixo muito rápido. E ele era o cara queridinho do papai, né? Ele era um filhinho de papai. Então, ele já vinha da bonança, né? Ele já veio de uma família rica, tudo, né? E cuidava ali para seus irmãos e foi vendido como escravo. Olha a humilhação daquele cara. Meu Deus. Pai, Deus não faz nada sem propósito. Nada, nada, nada. Até. Já viu aquela frase que até do lixão nasce flor? Exatamente. Então, e o quanto ele teve que moer o orgulho dele quando ele viu a família dele no palácio. Meu Deus. Ele moeu para poder agir como governador, na verdade, né? E você já pensou? Já pensou? E Deus deixou para ver como é que ele ia agir. Ele poderia pegar e falar assim: mata todo mundo. Exatamente. E mataria, ia ficar por isso mesmo. Mas não, cara. O processo fez com que ele fosse curado o seu coração. Então, ele até foi escravo, mas a mentalidade dele não era mais de escravo, mas de rei. Abaixo de Faraó era ele. Faraó só era maior que ele no trono. Você já pensou? Mais alguém? Mais algum comentário? Valdeci, cadê o Valdeci? O Valdeci tá tranquilo aí. Nada? Então, Pastor, sim, a vontade dele era de correr e abraçar aqueles irmãos dele, né? Que há muito tempo que ele não via, né? exatamente. E ele Se controlou, conteve. se conteve. Amém, glória a Deus. Amados, amanhã eu já vou postar ele, que você pode assistir desde o início. Vou colocar o slide nos grupos, tá? Para que você possa acompanhar depois. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa ferramenta qual o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos como igreja, mesmo que cada um nas suas casas. Mas o Senhor está próximo, trazendo ao nosso coração a essência da tua palavra. Senhor, que a gente tenha a nossa mentalidade totalmente restaurada para filhos eleitos do Senhor, filhos amados, com a realeza do reino, adotados, amados, livres para poder ser enviado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida, Pai, que estudou conosco, que ouviu dessas palavras, que o Senhor comece um novo tempo, comece uma nova história, uma formação de identidade sobre a vida dos seus filhos. Eu declaro agora, em o nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Amém. Amados, Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até amanhã, né? Amanhã nós temos o Tiago. Nós temos o Tiagão para poder falar amanhã no estudo. A gente está estudando sobre a vida e o caráter dos apóstolos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.